Olá, estas são as aulas de número 5 e 6 da disciplina Física Aplicada 1 do curso APAC CDM, turma 01 de 2021. Nesta aula iremos falar de uma força, digamos assim, que tem destaque no estudo da mecânica, no estudo da dinâmica, que é a força de atrito. Por que eu digo que ela tem destaque? Porque as forças de atrito elas sempre estão presentes no estudo do movimento. Tá? Um corpo, quando está em movimento, com certeza tem forças que resistem a esse movimento ou que dificultam esse movimento. E essas forças são conhecidas como forças de atrito. Por exemplo, a força de atrito entre duas superfícies, quando você empurra uma mesa, né? O pé da mesa e o piso, quando você empurra uma cadeira ou qualquer outro objeto, tá? Ou quando você está lá na praça de máquinas e tem que mexer com um objeto, né? Tem que arrastar um objeto, uma caixa, por exemplo, alguma coisa, uma caixa de ferramenta, alguma coisa assim, e você sente essa dificuldade, né? Na, em executar o movimento. E essa dificuldade se deve ao atrito que existe entre, entre o objeto que está em movimento e a superfície, e uma superfície, ou até mesmo, né, o atrito com o fluido. O nosso estudo aqui, ele se restringe ao atrito entre superfícies, tá? Mas existe o atrito também de um corpo com um fluido, ou seja, ele é inserido num fluido. Esse fluido, se esse corpo que está inserido no fluido entra em movimento, esse fluido exerce uma força de resistência ao movimento desse corpo. Tá? Seria o atrito com o fluido que o corpo estaria sofrendo um atrito devido ao deslocamento dentro do fluido. Tá? Mas, repito, nosso estudo aqui se restringe à força de atrito entre superfícies. Um exemplo do atrito, só falando um pouquinho mais do atrito entre fluido, de um corpo no meio fluido, é o atrito, é a força de atrito ou força de resistência do ar. Todo corpo que se desloca no ar, ele sofre proporcional à sua velocidade ou ao quadrado da sua velocidade, deve depender do valor da velocidade, ele vai sofrer uma força de resistência chamada de força de resistência do ar. É uma força de atrito. Então, a resistência do ar. O navio, né, ele sofre essa resistência do ar quando ele se desloca. Né? E muitas vezes a resistência é bem grande, porque no mar você tem um deslocamento de ar muito intenso, né? Então a força do vento é muito grande. Então essa velocidade relativa entre o corpo, né, e o ar, ela é muito maior, já que o ar está se deslocando. Então você tem ali um somatório da velocidade do navio mais a velocidade do ar, que é a velocidade do vento. Isso produz um atrito considerável no costado da embarcação. Tá? Isso produz um atrito considerável no costado da embarcação. E isso, logicamente, dificulta a navegação em muitas situações. Tem situações que você usa a seu favor, né? O velejador, por exemplo, o barco à vela, ele já usa a favor dele essa força de resistência, né? Que é para impulsionar a embarcação. Enfim, são alguns exemplos da força de atrito de maneira geral, né? Entretanto, nós vamos nos restringir à força de atrito entre superfícies, tá ok? Então vamos lá. Leonardo da Vinci foi um dos pioneiros a reconhecer a importância do atrito no funcionamento de máquinas. Certo? Vou já falar um pouquinho mais aí, já que vocês são da área de máquinas, um pouquinho dessa aplicação do atrito no funcionamento de máquinas. Mas vamos às leis formuladas por Leonardo da Vinci,
são todas leis empíricas. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas leis foram obtidas de observações experimentais, tá ok? A primeira delas é que a área de contato não influencia sobre o atrito. O que isso quer dizer? Se você tem um corpo, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Por exemplo, se você tem um bloco aqui, né, um paralelepípedo, esse paralelepípedo ele tem diferentes faces, ou seja, com tamanhos diferentes, áreas diferentes, né? Faces com áreas diferentes, resumindo. Mas é o mesmo paralelepípedo. O que Leonardo da Vinci sugeriu e que ele observou não é intuitivo. Por quê? Ele diz que a força de atrito entre duas superfícies independe da área de contato. Então imagine esse paralelepípedo que tem uma face de área pequena e outra face que tem uma área grande. O que Leonardo da Vinci disse é que se você colocar esse bloco, por exemplo, nesse plano inclinado, e você inclinar, ele vai ficar em repouso, lógico, né, devido ao atrito. Mas à medida que você vai aumentando o ângulo de inclinação, vai chegar um momento que ele vai deslizar. O que a gente pensa intuitivamente, né, usando a nossa intuição, é que se a superfície de contato tem área maior, ou seja, você colocou o paralelepípedo, o bloco, aqui, com a área maior, a face que tem área maior em contato, você vai dizer que ele vai escorregar com um ângulo maior. Por quê? Isso quer dizer que com um ângulo maior, a força que para tirar ele do repouso, devido ao atrito ser maior, tem que ser maior. Então ele tem que ter um ângulo de inclinação maior, já que a força que puxa aqui para baixo é a força peso. Tá? Só que não é isso que acontece, segundo Leonardo da Vinci. Tanto faz você colocar o bloco com a face maior em contato com o plano, ou a face menor, ele vai escorregar no mesmo ângulo, porque a força de atrito independe da área de contato. Tá? A força de atrito independe da área de contato. Então ele vai escorregar com o mesmo ângulo. Tá? Isso foi uma observação empírica. Volto a repetir, o que a gente pensaria, o que se pensa, né, o senso comum, é que quanto maior a área de contato, maior a força de atrito. Não. Para o mesmo corpo, se você mudar a área de contato desse corpo com a superfície, o atrito continua o mesmo. Tá? Isso é um resultado experimental. A justificativa é o seguinte, que o atrito ele se deve, né, você pensa assim, o atrito ele ocorre porque as superfícies entram em contato e aquela ideia intuitiva mesmo de atrito, né? Uma sobre a outra, quando você tenta puxar, existe uma força de atrito, né? Devido ao contato entre elas. Não está errado, tá? Esse conceito não está errado, só tem um detalhe. Quando você olha de uma forma bem particular, né? Ou seja, microscopicamente entre as superfícies de contato, você não percebe o contato em todos os pontos das duas superfícies. São poucos os pontos de contato. Tá? Esses pontos eu chamo de pontos de efetivo contato. Então, são os pontos de efetivo contato que produzem esse atrito. É como se uma superfície colasse na outra nesses pontos de efetivo contato. Tá? Uma interação ali eletromagnética entre as partículas de uma superfície e as partículas da outra, ou seja, elas colam, elas grudam uma na outra, mas, né, que fique claro, em alguns pontos, que são os pontos de efetivo contato. Então, são esses pontos de efetivo contato que produzem um atrito. Aí você vai dizer, mas professor, o que o Leonardo da Vinci diz aqui é que, independente da área de contato, o atrito vai ser o mesmo. Aí você diz assim, mesmo o senhor justificando que o atrito se deve a esses pontos de efetivo contato, é lógico que se a área de contato é maior, os pontos de efetivo contato também terá um número maior.
né? Eu teria um número maior de pontos de efetivo contato. Acontece que quando a área é maior, o corpo é o mesmo, então é o mesmo peso, é a mesma força que pressiona. O corpo é o mesmo, é a mesma força que está pressionando. Entretanto, se a área muda, existe uma grandeza física chamada de pressão. A pressão é a força sobre a área. Como a força é a mesma, é a força peso do bloco, né? Vamos pensar aqui num bloco desse aqui, por exemplo. A força peso, a força que pressiona contra a superfície é a força peso. Então ela é a mesma, independente da face que... Olha, esse bloco aqui que dá para ver, você tem uma face maior, aí essa lateral aqui é uma face menor. Independente da face, o peso é o mesmo. Então a força que vai pressionar é a mesma. O que vai mudar é a área. E quanto maior a área, menor a pressão. Né? Se você já carregou algum objeto por uma alça, se essa alça é fina, você sente uma pressão maior na mão. Você vai sentir uma pressão maior na mão, vai ficar uma marca logo na sua mão, porque a alça é fina, a área é menor. Agora, o mesmo corpo que você está carregando, mesmo peso, portanto, se essa alça é mais larga, a pressão vai ser menor. Ou seja, a pressão é inversamente proporcional à área. O que eu quero dizer é o seguinte: área maior implica em maior ponto de efetivo contato. Né? Então, se fosse só isso, se fosse só essa observação, aí o que Leonardo da Vinci teria observado era o seguinte, que a força de atrito depende da área. Quanto maior a área, maior a força de atrito. Mas não foi isso que ele observou. Ele observou que independe da área. Portanto, o que é que explica, né? A área ser menor, diminuiu os pontos de efetivo contato, né? Se a gente pensar só na primeira afirmação, e portanto o atrito também iria diminuir. Mas não acontece isso, o atrito continua o mesmo. A explicação é que quando diminui a área, aumenta a pressão. Então, quando diminui a área, né, você teria uma redução dos pontos de contato, porque reduziu a área, contudo, aumenta a pressão. Então, ele faz, nessa área menor, aumentar os números de efetivo contato. Então, compensa. Tá? A redução da área ela é compensada pelo aumento da pressão. Portanto, o número de pontos de efetivo contato permanece constante, mesmo quando você muda a área de contato. Mesmo quando muda a área de contato, os pontos de efetivo contato permanecem constantes. Tá? Essa é a justificativa que a gente dá para essa observação, que é um fato comprovado experimentalmente. Ok? A área de contato não influencia sobre o atrito entre duas superfícies. Dobrando-se a carga de um objeto, o atrito também é dobrado. O que quer dizer isso? Que a força que pressiona a superfície, se ela dobra, o atrito aumenta. Né? Então pensa, você está puxando uma caixa, é um atrito, você consegue puxar facilmente. Né? Aí você pede uma pessoa, por exemplo, senta nessa caixa e você vai tentar puxar a mesma caixa junto com a pessoa. Você vai ter uma dificuldade maior para fazer isso. A pessoa não está puxando a caixa para o outro lado. A pessoa só sentou em cima da caixa. Tá? Então, por que o atrito aumentou? Porque a força que pressiona agora o piso, uma superfície contra a outra, ela aumentou. Se a força que pressiona uma superfície contra a outra aumenta, quer dizer que os pontos de efetivo contato irão aumentar, consequentemente o atrito vai também aumentar. Então, se eu dobro a carga do objeto, também se dobra a força de atrito, ou seja, o atrito é proporcional à força que pressiona a superfície. E essa força que pressiona a superfície, ela tem, pela terceira lei de Newton que nós aprendemos na aula passada, essa força que pressiona a superfície, ela tem um par de ação e reação que é a força normal. E é igual em módulo. Tá? E o que Leonardo da Vinci aqui sugeriu é que essa força de atrito é proporcional a esse módulo da força que pressiona. Mas eu vou saber qual a força que pressiona pela força normal, que é a reação do plano de apoio. Tá?
Consequentemente, lá na frente, um pouquinho mais na frente, 1700, embasados aí nas leis de Leonardo da Vinci, Amontus Coulomb proporam a fórmula empírica para calcular o atrito. Esse atrito, essa força de atrito, é igual a um coeficiente, uma constante de proporcionalidade, chamada de coeficiente de atrito, tá? E vezes a força normal, que é a força de reação, a força que pressiona a superfície. Tá? Essa constante de proporcionalidade, chamada de coeficiente de atrito, é lógico que ela vai influenciar, né? Você coloca superfícies diferentes em contato, os pontos de efetivo contato mudam. Então, por exemplo, um exemplo da área de vocês que eu vou mostrar daqui a pouco. O atrito estático entre metais, né, aço e aço, por exemplo, ele é muito maior, tá? Ele é muito maior que o atrito entre metal, aço e aço, por exemplo, lubrificado. Você percebe que o lubrificante, ele muda os pontos de efetivo contato. Então, ele muda o coeficiente de atrito. Tá? Então, a força de atrito, resumindo, ela depende do coeficiente de atrito e da força que pressiona. Mas quem vai representar essa força que pressiona o objeto, uma superfície contra a outra, é a força normal, que é a força de reação à força que está pressionando uma superfície contra a outra. Tá? Então, a força de atrito é o μ vezes a normal, onde o μ é o coeficiente de atrito. Um detalhe que eu chamo a atenção aqui é que o atrito ele tem duas classificações, o atrito entre duas superfícies. Ele é classificado como atrito estático, quando o corpo está parado, e o atrito cinético, ou dinâmico, quando o corpo está em movimento. Por que é feita essa classificação? Porque quando o corpo está parado, a força de atrito vai depender da força que tenta tirar o corpo do repouso. Tá? Vou repetir. A força de atrito depende da força que tenta colocar o corpo em movimento, que tenta tirar ele do repouso. Tá? Então o corpo está em repouso. Se eu aplico, vou dar um exemplo simples. Você tem uma geladeira e quer mexer com ela, só você. Você aplica uma força de 2 newtons. A geladeira não mexeu, certo? Mas pela segunda lei de Newton, se você aplicou uma força resultante diferente de zero, o corpo deve se mexer com uma certa aceleração. Se ele não mexeu, é porque a resultante da força continua zero. Aí você se pergunta, como é que a resultante das forças continua zero se você aplicou uma força, tentou puxar a geladeira com uma força de 2 newtons? Só tem uma explicação. Tem uma outra força que impede a geladeira de entrar em movimento. É a força que eu chamo, eu ensino sempre assim, que você não esquece, é a força do contra. O atrito é sempre do contra. Contra o quê? Contra ao movimento. Se você tende a colocar um corpo em movimento, a força de atrito atua no sentido oposto. Então, a resultante da força na geladeira continua zero, mesmo você aplicando uma força de 2 newtons nela, é porque a força de atrito também é 2 newtons, no sentido contrário. Tá? E não deixa que o corpo entre em movimento. Aí tudo bem, não entrou em movimento, você já entendeu que é o atrito que está dificultando, está compensando a força que você aplica. Aí você aplica uma força de 5 newtons. A geladeira não mexeu. E agora, né? Você vai dizer, mas agora eu aumentei a força para 5. O atrito era 2, como é que a minha força não venceu o atrito? Porque o atrito, tá? Ele tende a ter o mesmo valor, a força de atrito estática tende a ter o mesmo valor da força que tenta empurrar o corpo. Tá? Ele tem sempre o mesmo valor, o mesmo número, só que atua no sentido oposto, exatamente para o corpo não entrar em movimento. Então, quando você aplica uma força de 5 newtons e o objeto, a geladeira, não se mexeu, é porque o atrito é 5 newtons também.
Tá ok? Aí você aplicou uma força de 10 newtons. Não mexeu a geladeira. É porque o atrito é 10 newtons. Professor, então a geladeira nunca vai sair do lugar? E a gente sabe que sai, né? Sim, vai sair do lugar. Por quê? Porque o atrito estático tem um limite. Se você aplicou 2 newtons, 5 newtons, 10 newtons e a geladeira não se mexeu, é porque a força de atrito estática máxima não foi atingida, você não ultrapassou ela. Vamos supor que a força de atrito estático máximo seja de 20 newtons. Então, qualquer força menor que essa que você aplique, o corpo não vai entrar em movimento. Menor ou igual, tá? Então, se você aplicar uma força de 10 newtons, a força de atrito ela vai ser igual à força que você aplicou. Então, enquanto está em repouso, a força que você aplica é igual à força de atrito. Está bem aqui, ó. Tudo bem? Então, você aplica uma força de 15 newtons, a força de atrito é 15. Você aplica uma força de 18 newtons, a força de atrito é 18 newtons. Tá? Você aplica uma força de 20 newtons, aí você diz, professor, eu atingi a força de atrito estático máximo, mas não ultrapassou. 20 newtons está na iminência do movimento. Por que na iminência? Porque mais um pouquinho, aí o corpo entra em movimento, porque ultrapassou a força de atrito estático máximo. Tá? Eu vou cobrar isso na prova de vocês, é algo que é comum, você ter essa noção de que o corpo em repouso, quando ele está sujeito a uma força que tenta colocar ele em movimento, mas o corpo continua em repouso, velocidade zero, é porque a força de atrito tem o mesmo valor dessa força. Vai ter sempre o mesmo valor da força, enquanto não for atingido o valor máximo da força de atrito estático, que vai ser dada pela fórmula empírica que nós acabamos de ver, que é o μ estático vezes a normal. Então, essa força de atrito estático você pode calcular com a fórmula. Você pega o coeficiente de atrito estático, multiplica pela normal e vai encontrar a força de atrito estática máxima. Aí você vai dizer, a força de atrito estática máxima, no exemplo que eu dei, é de 20 newtons. Então, quando se aplica na geladeira uma força de 10 newtons, a força de atrito estático máximo é de 20. Não, porque senão não teria equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. A força de atrito nunca vai ser maior que a força que se aplica no corpo. Tá? Nunca vai ser maior. Enquanto o corpo está em repouso, ela é igual. Então, ela se adapta ao valor que puxa. Certo? É igual uma pessoa aqui, mais forte, né? Num cabo de guerra com uma criança. Aí a criança puxa e ele só sustenta o cabo, né? Aí a criança puxa mais um amiguinho lá. Aí 2 crianças puxando. É lógico que ele vai ter que fazer um pouquinho mais de força, mas não vai sair do lugar. Tá? 3 crianças, vai fazer um pouco mais de força. Ou seja, ele só vai sustentando para equilibrar as forças. E é assim que acontece com a força de atrito estático. Enquanto ela não atinge o valor máximo, a força de atrito estático é igual à força que empurra o corpo. Tá? E a força de atrito estático máximo você calcula usando a fórmula empírica, μ estático vezes a normal. Professor, quando passa esse valor, o que é que acontece? O corpo entra em movimento. Aí você pergunta, o atrito deixa de existir? Não, o atrito não deixa de existir. Ele passa a ser chamado de atrito dinâmico ou cinético, que você vai calcular pelo μ cinético vezes a normal. Tá? A partir de que entra em movimento, você já tem um μ cinético. O que acontece? Por que fazer essa classificação entre estático e cinético? Porque quando o corpo já está em movimento, o atrito cai em comparação, o valor do atrito cai em comparação com a força de atrito estática máxima. Tá? Atingiu o máximo, entrou em movimento, a força de atrito cai o valor dela. Porque a força de atrito cinético ou dinâmico é menor que a força de atrito estática máxima. A justificativa é que não há tempo daqueles pontos de efetivo contato se formarem. Tá? Então não tem tempo de formar todos os pontos de efetivo contato entre as duas superfícies, porque o corpo está em movimento, está deslizando uma superfície sobre a outra.
Ok? Então, a força de atrito estático é menor, desculpa, a força de atrito cinético é menor que a força de atrito estática máxima, tá? Máxima, porque a força de atrito estático ela é igual à força que empurra o corpo. Tudo bem? Mas quando atinge o máximo, essa força de atrito estático máximo é maior que a força de atrito dinâmico. Tá? Isso que eu falei está aqui. Se a força de atrito estático é máxima, a normal é igual para os dois. Né? Isso quer dizer que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Tá bom? Aqui tem um gráfico que mostra que a força de atrito, enquanto o corpo está em repouso, a força de atrito é igual à força que puxa o corpo. Até atingir o valor máximo. Está aqui, FAT max. O valor máximo. Daí o corpo entra em movimento e percebe que o valor da força de atrito decai e permanece aqui constante depois, né, ou pelo menos próximo, fica oscilando aqui, porque as superfícies, os pontos de efetivo contato, eles mudam, né, a todo momento. Então você vê que o atrito cinético ali numa média se permanece constante. Tudo bem? Para finalizar, eu gostaria de falar para vocês aqui sobre uma tabela, né, com os valores aqui de atrito, dos coeficientes de atrito entre os diversos materiais. Por exemplo, aço-aço, o coeficiente de atrito estático é de 0,74. E o dinâmico tinha que ser menor, né, porque o corpo está em movimento, uma superfície em movimento em relação a outra, 0,57. Tá? Alumínio-aço, estático é 0,61, dinâmico 0,47. Agora, olha algo curioso aqui embaixo. Metal-metal lubrificado. Por exemplo, o aço-aço caiu para 0,15 o atrito estático. E quando está em movimento, o atrito cinético é de 0,06. Por que eu chamo atenção para isso? É para você entender e até falar né, depois que você já tiver feito concluída essa etapa, essa formação, né, no CIABA, você vai voltar para a bordo e vai dizer, olha, eu tenho uma justificativa teórica, né, uma explicação para o uso do óleo lubrificante nos motores. A justificativa é a seguinte: o óleo lubrificante reduz drasticamente o coeficiente de atrito entre as peças do motor. E as peças do motor estão em movimento, né? Ok? As peças do motor estão em movimento. Então, por exemplo, o pistão, ele fica no movimento de vai e vem, tá? E, lógico que se tivesse um atrito no movimento do pistão, um atrito considerável, o motor iria aquecer muito. Ele já aquece bastante, né? O motor de combustão já aquece muito. Mas, se não existisse o óleo lubrificante, duas coisas iam acontecer. O atrito ia ser muito maior, então o motor ia aquecer, superaquecer, tá? Superaquecer. E, consequentemente, também você teria um desgaste muito grande das peças. Não ia ter material que resistisse a esse movimento intenso, que ia produzir um calor muito grande, né? E as peças vão começar a derreter também, né? E desgastar naturalmente pelo atrito. Então, essa é a importância do óleo lubrificante, porque ele diminui drasticamente o atrito entre as peças do motor. Tá? Então, quando se diz assim que vai deixar para fazer revisão só depois, né, para trocar o óleo do carro só depois, tentando fazer uma economia, na verdade você pode ter um gasto bem maior. Por quê? Isso pode causar desgaste na peça, a eficiência do motor vai cair, porque se você perde mais energia térmica, quer dizer que você vai consumir mais combustível para realizar o mesmo trabalho, o motor realizar o mesmo trabalho, o mesmo deslocamento do carro. Ou seja, vai gastar mais com combustível, né? E mais lá na frente vai ter um prejuízo ou um gasto maior com
a revisão do carro, porque você vai ter que trocar a peça que era para durar, sei lá, vamos chutar aí uns 3 anos, né? Você não fazendo a troca de óleo no tempo adequado, ou usando um óleo que não é adequado para o motor, você vai ter que fazer essa troca dessa peça em 1 ano e meio, 2 anos. Então isso é um gasto maior. Tudo bem? Bem, para essa aula era isso, eu queria falar sobre atrito para vocês. Eu tenho um material, né, já resumido aqui, ó, sobre força de atrito. Uma apostilazinha que eu elaborei para vocês, tá? Eu sei que o curso de vocês é bem curto, né? A gente não dá para se aprofundar tanto na física. Então eu elaborei aqui um material. A primeira parte deles fala sobre as leis de Newton, que já está na plataforma, tá? E ele é acompanhado por exercícios. Ah, os exercícios, as questões de marcar, né, as questões objetivas, elas já estão com a resposta, tá bom? É só para estudar. Então tá tudo aí. As questões discursivas a gente faz presencialmente, mais lá na frente. Ou nós podemos marcar uma videoaula, uma reunião pelo Google Meet para resolver exercício. Mas já está pronta aqui a parte das leis de Newton. Atrito nós vimos agora, tudo que eu expliquei lá no slide está aqui, tá? E também tem exercícios sobre atrito. Na nossa próxima aula, percebe ó, que as questões de marcar estão resolvidas. Na próxima aula vamos falar de centro de massa e torque. Okay? Na próxima aula eu vou falar só de centro de massa e na outra vamos falar de torque. Ok? Eu agradeço pela atenção dos senhores e até a nossa próxima aula.